Fala pessoal, ligado no YouTube, tá no ar mais um Band Placar com oferecimento BandBet para falar de seleção brasileira. Amanhã, terça-feira, a bola rola no Brasil, dentro de Itaquera, Brasil e Paraguai. Do lado do Paraguai tem Romero no banco, que conhece bem a Neoquímica Arena. Sim. Mas do lado do Brasil tem o goleiro Hugo Souza, que também está representando o Corinthians nessa data FIFA. Agora, Berna, jogo importante, segundo jogo de Carlo Ancelotti, já desenhou, já esboçou o Brasil. Uma vitória super importante, porque deixa o Brasil muito perto dessa vaga na Copa do ano que vem, mais do que confirmada. E dá uma tranquilidade ao trabalho. Creio que o Ancelotti deu uma organizada na defesa, que era uma coisa muito importante. O Brasil vinha sofrendo muitos gols recentemente nas últimas datas FIFA, mas pouco se dá para fazer em 4, 3 treinos. Claro. Tiro curto ali, são pequenos ajustes e promete mudanças lá na frente do ataque. Concorda com elas? Rafinha acho que é unanimidade. Precisa voltar tem o que ser time titular titular em algum lugar. né? Agora, Matheus Cunha na vaga do Richarlison também. Pior do que o Richarlison jogou Não contra o Equador, não vai ter. Impossível. Impossível. O Richarlison foi pior em campo naquela partida. Veja, foi um Brasil ofensivamente nulo no jogo contra o Equador e defensivamente muito bom. Muito bom. Para mim, o Alexandre Ribeiro, quarto zagueiro, jogador do Lille, foi o melhor jogador em campo. Claro que a gente olhando para os equatorianos, a gente viu grandes atuações ali, principalmente do Stupinhan e dos dois zagueiros Incapé e Pátio, que jogaram demais. Mas o Alexandre teve um papel muito relevante nessa partida, né? O Wanderson se complicou um pouco, com o Minda e o Stupinhan subindo nas costas dele, mas aí o Ancelotti resolveu recuando um pouco o Estevão e resolver essa questão defensiva. Então, defensivamente, foi um Brasil muito sólido. E vale lembrar que o Brasil tinha tomado 16 gols nos 14 jogos anteriores pelas eliminatórias. Então, o Ancelotti tinha que estancar a sangria para depois pensar em algo melhor lá na frente. O meio de campo deve ser o mesmo da partida contra o Equador. Não dava para soltar um pouquinho mais, já que o Paraguai não tem uma consistência tão forte, nem ofensiva nem defensiva? Olha, eu não sei, mas assim, a tendência é o Brasil exercer o protagonismo do jogo, claro, né? E aí a gente vai ver Bruno Guimarães jogando um pouco mais à frente, o Gerson também, mas o Casemiro vai fazer aquele papel de atuar em frente aos zagueiros. Ficou né? devendo o futebol Bruno Guimarães no primeiro jogo. Sim, foi muito mal o Bruno Guimarães, foi muito mal. O Bruno Guimarães não é um jogador de muita construção de jogo. No Newcastle, ele é o primeiro homem de meio de campo, numa linha que tem Tonali e Joelinton. Sim. Então, assim, não espere do Bruno Guimarães jogadas incríveis, porque isso não vai acontecer, tá? Do lado esquerdo, com o Gerson, há uma chance maior. Mas também não acho o Gerson, esse cracaço de bola todo, é titular da seleção brasileira hoje. E, inclusive, tem tudo para estar encaminhado ou a caminho da Rússia para jogar no Zenit. O que você acha? Você acha que a posição dele titular na seleção vai ficar intacta mesmo com essa decisão de jogar na Rússia? Eu acho que não, né? O Zenit ainda não mandou o dinheiro. Tá. Né? O Flamengo só vende por 25 milhões de euros à vista. À vista. E o Zenit não se pronunciou depois da exigência do Flamengo. Pode ser que ele fique. Tá. Mas se ele for para o futebol russo, claramente ele vai desaparecer. Ele vai sumir. Assim como o Luiz Henrique. E o Luiz Henrique foi para o Zenit e também desapareceu. Né? O Zenit é a principal potência no futebol russo, mas a Rússia está fora. Foi banida de competições continentais, tanto a seleção quanto os clubes. Então, ele só vai jogar a Copa da Rússia e Campeonato Russo. E a Liga Russa é muito ruim. Então, eu não acredito no Gerson sendo convocado para a seleção brasileira. É uma opção de carreira. Eu não gosto de pensar com o bolso de ninguém. Mas a seleção é uma obsessão para esses caras. Pois é. E o Gerson indo para a Rússia tende a abrir mão de uma Copa do Mundo. Enfim, cada cabeça, uma sentença. Falando rapidamente sobre esse Paraguai, é uma seleção muito bem armada pelo Gustavo Alfaro, técnico argentino, que faz um excepcional trabalho à frente da Albiroja, que inclusive vem de uma sequência de 9 jogos sem derrotas. Né? A defesa é bem armada, com Cáceres, Gustavo Gomes Alderete e Júnior Alonso. 2 deles jogam no futebol brasileiro, né? O Gustavo Gomes no Palmeiras e o Júnior Alonso no Atlético Mineiro. E mais à frente, a gente já falou num programa anterior sobre as qualidades, as valências de Almiron, né, que durante muito tempo foi o ponta-direita do Newcastle, e o Enciso, né, jogador revelado no Libertad, que atua na Premier League também. Então, não é um jogo tão simples assim para a seleção brasileira, mas acho que o Brasil vai ganhar esse jogo e a gente vai mostrar para você por que você tem que fazer a sua fezinha
na seleção brasileira. Você aponte sua câmera para o QR Code que está aqui em cima e você será direcionado para a capa do site bandbet.bet.br. A gente já criou uma aposta anteriormente mostrando para você como se faz isso, tá? Agora a gente vai aqui no botão Futebol Destaques e já tem um Bandbet Multiplica, ou seja, uma combinada que eu e a Isa sugerimos para você com odds turbinadas, com um boost. Então nessa aqui a gente não vai fazer o Bet Builder. A gente vai te mostrar essa oportunidade de mercado sem igual. Tá? Que é o seguinte, Brasil para vencer e Rafinha para marcar. É bem factível. Essa tá barbada. Pagando R$4 contra R$3,30 do mercado. Então eu vou nessa, é uma combinada que eu e a Isa sugerimos para você fazer a sua fezinha nesse grande jogo de bola entre Brasil e Paraguai. Tem eliminatórias para a Copa do Mundo, o mundo está de olho na data FIFA, mas tem futebol, tem bola rolando aqui no Brasil na Série B. Um belo jogo de futebol entre Criciúma e Vila Nova em Criciúma, no Heriberto Rios, Cisa. E aí, Bena, é a 11ª rodada da Série B. Tem todos os gostos, né? Futebol nacional, futebol internacional, eliminatórios, futebol de seleções. O Criciúma tá melhorando no campeonato, tá ainda na zona de rebaixamento, vem de vitória importante. O Eduardo Batista tá começando a ajeitar esse time. Eu acho que é questão de tempo para sair da zona de rebaixamento. E o Vila Nova, ao contrário, tem tido uma sequência negativa, 2 jogos com derrota, já saiu do G4, então é um confronto que promete, inclusive, porque o Criciúma joga em sua casa e não vai vender barato. Não, de forma nenhuma. O Criciúma, inclusive, fez a parte dele na rodada anterior, na segunda-feira passada, vencendo o Paysandu na Curuzu, né, por 1-0. Foi um grande resultado para o Criciúma. Esse resultado fez com que o Criciúma saísse da zona do rebaixamento, mas já voltou por causa dos jogos do fim de semana. Tem um jogo a menos o Criciúma, né? Do ótimo técnico Eduardo Batista, que escala um time com 3 zagueiros, é exemplo do que fez no Novo Horizontino, quando bateu na trave 2 vezes para o acesso. Um deles é muito experiente, que é o Luciano Castan, né? Que é um jogador que vem cumprindo um bom papel ali pelo lado esquerdo da zaga da equipe catarinense. Em contraponto, a gente olha para o Vila Nova, vê uma equipe muito bem treinada pelo Lacerda. Só que, como disse a Isa, o Vila Nova vem de 2 derrotas. 2 derrotas para times que estão ali brigando pelo acesso, ou seja, concorrentes diretos. Cuiabá e Novo Horizontino. É um time que não tem muito segredo, esse do Vila Nova. Todo mundo sabe como joga. Num 4-2-3-1. E aí, o goleiro é bom, é o Rauch, eu acho um excepcional goleiro. Uma defesa de muita qualidade também, com o Thiago Pagnussati e o Bernardo Chapa. O Mitkov está voltando ao meio de campo. E lá na frente tem o Gabriel Poveda, que é artilheiro, né? Então eu acho que o Vila Nova chega até mais forte do que o Criciúma para essa partida. O Eduardo Batista é mais técnico do que o Lacerda, que é bom treinador também, mas eu vejo o Vila Nova mais forte nessa partida, mas o Criciúma pode ganhar também, porque joga em casa e está desesperado com a corda no pescoço. Mais uma vez, Bandbet está nessa contigo na Série B, você aponte sua câmera para esse QR Code que está aqui em cima e você vai fazer a sua fezinha nesse jogo, sendo direcionado para a capa do site bandbet.bet.br. Claro que a Bandbet tem as melhores oportunidades do mercado para a Série B. Você clica aqui no botão Brasileirão Série B e aí você tem aqui um boost, mais uma vez, um super boost para você com odds turbinadas para esse jogo de bola pela 2ª divisão. Com o Criciúma ganhando a partida, tá? O Criciúma joga em casa, no Heriberto Rios, e as 2 equipes marcando, tá? Eu então, vou nessa. Jogo de muitos gols, tá? Bandbet com odds turbinadas está pagando R$ 6,60 para cada real apostado contra R$ 5,70 na média do mercado, que está comendo poeira. Então vale a pena você ir nessa. Você pode também customizar a sua aposta, mas esse Bandbet Multiplica está muito bom. É uma dica muito boa para você, repito, com odds sem iguais no mercado. O que você sempre fala por aqui, Isa? Tem que jogar com responsabilidade, é só para maiores de 18 anos. Até a próxima, pessoal. Fica ligado no Band Placar.